Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo 2 à mesa. Hoje trazemos para o centro da nossa arena Disney Sorcerer's Arena Epic Alliances. Este é o core set de um jogo de estratégia e combate tático publicado originalmente pela The Op Games e que nos permite criar alianças improváveis entre heróis e vilões. E enquanto abrimos esta caixa, vamos à ficha técnica. Portanto, estamos a falar de um jogo de 2 a 4 jogadores, aliás, 2 ou 4 jogadores em equipas, um tempo médio de jogo de cerca de 35 minutos e uma idade recomendada a partir dos 13 anos de idade. E ao abrirmos esta caixa, encontramos um guia, o manual de instruções, alguns componentes para fazer one shot. Temos aqui o tabuleiro de jogo. Depois temos aqui as cartas de personagem, os baralhos dos diferentes personagens, estes componentes que servem para marcar a vida dos personagens com que vamos jogar, e depois aqui os stands dos nossos personagens em jogo. Estes stands são peças em acrílico, temos aqui personagens como Pequena Sereia, Mickey, Sully e Aladdin. Como veem, temos aqui uma mistura de diferentes universos da Disney. Temos aqui a base das personagens, onde tem também os seus pontos de vida. E em Sorcerer's Arena, o ritmo de jogo é ditado por esta linha de iniciativa aqui em cima. Nós não jogamos um turno completo com todas as nossas personagens. Nós vamos ativar as nossas personagens à vez. Vamos seguir esta ordem, vai começar a Lin, depois será a Demona, depois seria a Ariel e depois seria o Mickey. Isto de acordo com a sua iniciativa. Cada ativação é individual e está dividida em 3 fases obrigatórias. E é aqui que a estratégia ganha forma. E então, na primeira fase, que é a Starting Phase, antes de qualquer ação, vamos verificar o estado da personagem. Portanto, se o personagem tiver efeitos, vão ser resolvidos nessa altura, como por exemplo dano por veneno ou regeneração. Depois vamos também fazer a manutenção, é a fase em que as habilidades que nós jogarmos, entretanto, digam at the start of your turn, portanto nesse momento vamos ativar. E caso a personagem tenha ficado KO no turno anterior, ela vai voltar aqui à arena de jogo. As personagens, quando entram em jogo, vão começar nesta área aqui azul. Neste caso eu já tenho aqui o Aladdin e as personagens vêm com esta base acrílica, com este indicador de pontos de vida e depois vão encaixar aqui para ficarem na vertical. Neste caso, para ser mais fácil de ver, eu vou manter assim. Depois vem a Main Phase, ou seja, que é a fase principal do jogo. E então, nesta fase, as personagens têm direito a realizar 3 tipos de ação, por qualquer ordem, mas apenas uma vez cada ação por turno. Vão poder mover-se, e mover-se é o valor indicado na carta do personagem, ou então jogar uma carta de movimento da mão. Aqui o posicionamento em que nós vamos mover-nos no tabuleiro é muito importante, porque nós queremos estar perto o suficiente do inimigo, mas não queremos estar demasiado perto. Caso contrário, o inimigo vai nos atacar num turno seguinte. Ou seja, depende muito da estratégia que nós vamos usar. A segunda coisa que podemos fazer é a nossa ação, e aqui decidimos como aplicar a pressão. Podemos fazer um standard attack, ou seja, é um ataque que fazemos quando há uma adjacência com base na força da personagem, ou então jogar uma carta de ação. As cartas que nós vamos ter na mão são as cartas dos personagens. Cada personagem tem um deck próprio. Por exemplo, no caso do Aladdin, tem estas cartas aqui. E o nosso deck total vai ser a combinação dos decks dos personagens que nós temos. Neste caso, a equipa vermelha teria o deck do Aladdin junto com o deck da Ariel. Cada deck tem ações especiais e nós vamos poder jogá-las também na nossa Main Phase. Depois temos também os skills das personagens que estão aqui na carta de jogador. Aqui cada personagem vai ter obviamente um skill diferente e é neste momento que nós vamos poder ativar o skill destas personagens. Muitas vezes estas habilidades não gastam cartas da mão, que é muito importante porque as cartas vão ser os nossos recursos neste jogo. Vai ser aquilo que nós vamos poder usar e gastar à medida que o jogo avança. Finalmente temos a Ending Phase e então o turno acaba mas não é simplesmente passar a vez para o próximo jogador. Há aqui dois passos principais. Primeiro, nós vamos pontuar. Se nós acabarmos o nosso turno com uma personagem numa destas três casas, vamos ganhar pontos de vitória. E aqui
pronto, é o aspecto de posicionamento aqui deste jogo como forma de pontuar. Depois vamos fazer aqui o refresh, que é comprar novas cartas para a mão. E neste jogo o limite de mão é bastante apertado, é na verdade a soma de todos os limites das personagens que tivermos em jogo. Neste caso o Aladdin tem 2, como eu tenho também a Ariel na minha equipa, seriam mais 2, portanto o meu limite de cartas na mão é 4. Como estão a ver, não é uma grande quantidade de cartas. E portanto nós temos de equilibrar as cartas que nós temos na mão, que vamos usando, com as cartas que podemos usar. Aqui a componente estratégica deste jogo tem a ver aqui com a sinergia. Porquê? Porque, como eu estava a dizer, no meu caso eu teria as cartas do Aladdin no meu deck pessoal, assim como as cartas da Ariel, que são as duas personagens que estão na minha equipa. E portanto eu iria baralhar todas as cartas, e então eu teria que jogar estas cartas neste deck da melhor forma possível para criar as melhores sinergias e as melhores formas de tentar pontuar. Então é um deck de compra único. O que nos cativou neste jogo, para além da arte, que é uma arte icónica da Disney, é a economia de ações e gestão de recursos. Para quem aprecia este lado mais estratégico nos jogos, esta é a face mais estratégica deste jogo. Portanto, aqui a parte do baralho único, como eu estava a dizer. Isto aqui obriga a um planeamento mais rigoroso, não é? Porque nós vamos ter um número limitado de cartas. Então, por exemplo, eu posso ter na mão aqui o Street Rat Strike, que é uma carta que dá 3 de dano a um adversário adjacente, mas eu posso também decidir descartar esta carta por movimento. Eu posso decidir descartar esta carta para fazer o upgrade à minha personagem. E falando aqui da gestão de mão, há aqui um outro componente que é a questão do upgrade destas personagens. Portanto, cada personagem vai começar desta forma, que é o lado, digamos que o básico, que é o lado standard, mas como vocês veem existe aqui uma série de requisitos para upgrade que eu posso fazer. Isto implica o quê? Implica eu descartar ou retirar do jogo cartas para cumprir estes requisitos. E quando eu faço isso, a minha personagem torna-se mais forte. A implicação disso é, eu vou deixar de ter esta carta na mão, esta carta, por exemplo, que dá aqui 3 de dano a um adversário adjacente. Portanto, há aqui uma componente também de planeamento, não só de quando é que eu vou descartar esta carta ou usá-la, mas também até quando é que esta carta é minha útil. Não é? Portanto, será que eu quero livrar-me dela logo no início para tentar fazer o upgrade, ou será que eu quero manter esta carta até mais tarde? Ou será que o deck da Ariel tem uma carta que acaba no fundo por cobrir esta carta aqui? E esta componente aqui mais de sinergia, mais de criação aqui no fundo de sinergias que nós achamos muito interessante. Olhando aqui para os pontos fortes que nos atraíram neste jogo, nós achamos que aqui o facto de nós podermos usar as diferentes habilidades, aqui os diferentes decks e termos aqui um conjunto logo de vários decks que vem neste core set, dá aqui muito conteúdo, dá aqui diferentes combinações, dá aqui muitas formas de explorarmos então aqui este jogo e vamos no fim do dia ter aqui muitos estilos de jogo diferentes que podemos explorar. Depois temos a clareza visual aqui do jogo, não é? Temos aqui estas peças de acrílico que são muito bonitas, elas também acabam por não preencher muito o tabuleiro, é fácil de olhar, é fácil de perceber o que é que está aqui a acontecer, porque são peças que não são muito grandes e como são transparentes acabam por não obstruir. Pronto, obviamente, tal como em todos os jogos, existe uma componente mais de aleatoriedade, não é? Alguns decks serão mais fortes numa coisa, mais fracos noutra, algumas combinações funcionarão melhor. A própria aleatoriedade das cartas também acabará por impactar aqui o desenrolar do jogo, mas no fim do dia acaba por ser uma característica do jogo, não necessariamente uma limitação. Então, Disney Sorcerer's Arena é uma fundação muito sólida para quem procura um jogo de confronto direto, ou seja, aqui uma batalha frente a frente com dois personagens que vão acabar por se ajudar. Vamos ter aqui também combinações improváveis, não é? Portanto, duas personagens que tipicamente poderão ser consideradas do bem ou do mal no universo Disney acabam por ser parte da mesma equipa. Isto também acaba por tornar o jogo aqui bastante engraçado. Este core set é aqui, no fundo, a fundação sólida para este jogo e nós achamos que isto acaba por ser um jogo que é um jogo longe de ser um jogo pesado, é um jogo que acaba por ter aqui variabilidade, acaba por ter aqui exploração, portanto um jogo que pode ser divertido aqui, quer a 2, quer a 4 jogadores, não é? Portanto, se for a 4, cada jogador vai controlar uma personagem, se for a 2, cada jogador controlará duas personagens, ou no limite poderão jogar a 3, não é? De um lado terá uma equipa de 2 jogadores, do outro lado terá uma equipa só com um jogador, depois são essas combinações todas possíveis. Dito isto, importa dizer, ganha o jogador com mais pontos, ou o primeiro jogador a chegar a 12 pontos de vitória, ou então, quando um dos decks esgotar, ganhará o jogador que tiver mais pontos. Isso que determina o fim do jogo. E por fim, aqui no manual vão encontrar também diferentes chapters, no fundo são aqui cenários pré-configurados que podem jogar. Terão aqui um chapter mais básico, aqui no 1, que tem aqui um guia, como fazer isso, mas depois, obviamente, poderão jogar também sem seguir estas instruções. Por hoje é tudo, ficamos por aqui. Digam-nos nos comentários qual seria a vossa equipa ideal e não se esqueçam de subscrever.
inscrever para mais análises e já sabem. Nós fazemos o jogo, vocês juntam-se à mesa.